Mais um vídeo no canal, demorou, mas aconteceu. Eu já vou abrindo aqui. A gente em off aqui, eu já agradeci e tal, mas o Tosa, eu tenho meus problemas com a Flá TT, tá? Eu Quem não não me tem, né? misturo muito. Quem não tem, tá Eu não errado. gosto muito, mas eu acho você a parte boa da Flá TT, de verdade. Olha aí. E, cara, assim, só tenho a agradecer porque você, totalmente de graça, sem a gente nem se falar antes, pô, divulga nossas lives, dá uma moral pra gente absurda. Então, pô, faz toda a diferença pra gente. E eu tô muito feliz de você estar aqui, cara. Tudo bem, cara? Obrigado, pô, tudo ótimo. Obrigado aí, Gabi e Bruno. Pô, uma honra. Eu falei para vocês que em off também, que eu acompanhei vocês há algum tempo, até de forma um pouco silenciosa, bastante tempo deles, mesmo compartilhando. Depois a gente teve algum contato, né, Bruno? O Gabriel vai lembrar, a gente participou de alguns programas junto, alguma Uma parada live assim. lá, Isso. E, pô, sempre fui fã, assim, acho a união de vocês muito bacana, assim. Acho que é o que eu gosto de ver, sabe? Um pouco aquele humor ácido, mais crítico, e eu acho do caramba. Sim, e, cara, para mim é uma honra estar aqui, cara. O nome é esse mesmo, assim, eu não divulgo de graça, e aí, quando eu digo não divulgo de graça, não é por conta de grana, mas porque eu tenho que gostar para divulgar. Não divulgo, tá ligado? Eu não, assim, pô, divulga aí meu trabalho. Tem galera que pede, tá? Aproveitando, falar que tem galera que pede, pô, manda, pô, dá aquela de, pô, dá um RT aí. Às vezes eu dou, fico assim, pô, o cara tá começando, vai, dá um empurrãozinho, não custa nada. Mas tem uma galera que não tem condição, cara. Você olha e fala, pô, cara, sabe, faz uma piada querendo aproveitar uma hype, piada caída pra caramba, fala, pô, não vou fazer, sabe? Tipo, o cara zoar o Gabriel. Não vai zoar o Gabriel, amigo. Não vai zoar o Gabriel, entendeu? Então, assim, então, pô, pra mim, tô muito feliz de estar aqui, gente. Pô, mesmo, papo reto. Muito mesmo. Obrigado. Pô, e só corroborando com o que o Simões falou, né? Agradecendo também. Eu me lembro quando a gente começando assim, e aí você divulgou, me lembro a gente conversando. Falei, caramba, tu viu que o Tosa divulgou a gente, mano? Pô, olha que aí. Isso? Então tá maneiro mesmo, então tá maneira a parada e não, tal. Então, assim, pô. de fato, representa muito pra gente você tá aqui. Legal, fico feliz. Espero que goste. Espero que goste. Feliz. É assim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, todo mundo se gosta, mas vamos pra coisa difícil de fazer? Vamos pra coisa mais complicada? Vamos pro real. Que é o seguinte. Estamos aqui para eleger o maior jogador da história do Flamengo na Libertadores. Então, assim, não interessa o que o cara fez fora da Libertadores, não vai entrar em consideração, não interessa quem é mais ídolo, não interessa. Só para eu ter um termômetro disso, né? Eu tenho um grupo de flamenguistas aqui que tem todas as idades, né? Desde, a galera mais nova que eu, a galera da minha idade, a galera mais velha que viu o Zico. E eu falei, acordei, tava movimentado o grupo, eu joguei lá, cara, vou fazer uma tier list aí, qual a tua visão? Aí a galera mais nova teve uma visão, a galera mais velha já... Não pode isso, é ele aqui, não vou citar nomes, né, para não dar spoiler. Sim. É esse aqui, o resto... Aí eu falei, não, mas tem que ver os feitos, só Libertadores. Aí já deu uma polêmica, o grupo ficou porradaria, gritaria. Então, assim, a gente vai se comprometer, né? A verdade é essa. Não tem dúvida, né? Mas vamos lá. Qual foi o meu critério aqui para separar os nomes? Peguei os 11 titulares de cada conquista. Obviamente, 19 e 22. Tem alguns que participaram das duas. Então aqui tem os 11 de 81, os 11 de 2019 e os 11 de 22. Beleza? Para não deixar ninguém de fora. E assim, só para a gente fez até um trabalhinho de pesquisa aqui, né, para olhar esse gap, que assim, mas é um gap quase literal mesmo do Flamengo na Libertadores. Só vergonha, né? É 80, depois vergonha, e até aqui aí tem alguns, sei lá, o Marcelinho Carioca tem 7 gols na Libertadores, é um dos maiores. Aí tem o Gaúcho ali, mas assim, é gol que não teve representatividade nenhuma. O Tosa pode até falar melhor que a gente, que ele viu as duas eras, né? Mas é isso aí, né, Tosa? Não teve nada. Não, é isso, cara. Não é da época de vocês, provavelmente. Talvez seja o finalzinho, mas a música, né? Libertadores qualquer dia também, era isso. Era quando isso. Quando tava bem no Brasileiro, era, caraca, vamos classificar para Libertadores. Exatamente. E era esse o mote, pô. Hoje em dia, assim, meu irmão, não chegou na semifinal da Libertadores. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Né? Esse momento realmente é muito, assim, você que viveu os áureos tempos, talvez você até tivesse a expectativa de voltar a ser gigante. Não, assim, de verdade. Nunca achei que voltaria, sendo bem sincero. Eu vou te falar, eu participei da gestão da Chapa Azul, né? A gente entrou meio que
a ideia da Tozacan lá atrás, né? A ideia era entrevistar todo mundo, e um dos integrantes da Tozacan era conhecido do Cláudio Placovni, que era um dos caras de Chapa Azul, e ele falou, pô, vamos entrevistar os caras, a gente ficou apaixonado, e aí foi junto, acabei virando sócio proprietário, virei grupo livre, enfim, aí a história seguiu. Mas assim, eu até ali, e eu acho que até ali, no início, eu achava que em algum momento a parada ia degringolar. Também. Mas, cara, o Eduardo segura tantas pontas que não degringolou. Teve gente querendo no meio no meio da trilha fazer, meu irmão. Aí, não, se cair, vamos seguir, gente. Não pode tirar o rumo do trem. E tá aí, né? O trem hoje é um trem pagador que fatura 1,4 bilhão por ano. Coisa a dívida do Flamengo é de 48 milhões de reais. Isso é inacreditável. Ela tá paga tranquila, paga assim, né? Equacionada desde que a gente entrou no Profut, né? E foi essa grana, inclusive, por conta do Profut, que a gente construiu os CTs. Né? Porque sobrou uma grana, a gente construiu o primeiro, depois o segundo, mas enfim. Não vou sair muito daqui. Mas assim, o fato é que, cara, eu não achava que a gente voltaria a ser o que foi, né? Eu também não. Talvez fosse assim, sabe? Aquele engraçadinho que vai lá, pô, chega lá uma quarta de final, como chegou em 2010, pô, chega de repente 2008, de repente consegue montar um time aqui, pô, um trabalhador com um ou outro bom que a gente consegue brigar. Mas, cara, de repente o Flamengo vira tão dominante quanto dominante, assim. O Flamengo hoje, se não for a semifinal no mínimo, é ruim. Entendeu? Então, cara, assim, e é completamente diferente, cara. Eu lembro, obviamente, né? Eu começo a lembrar de Flamengo 8-3, né? O primeiro jogo que eu lembro no Maracanã é Flamengo 5-1 em cima do Corinthians, 83. Mas assim, eu não me lembro de tanta alegria que eu tive quando eu tive em 19. Assim, mesmo mais novo. Assim, em 83 eu lembro bem a final. 87, para mim, é o campeonato que eu mais... Para mim tem um maior significado, porque foi a primeira vez que eu fui sem o meu avô já, ia com meus amigos, fui em jogo fora do Rio. Mas 2019 é uma parada que para mim se ter que guardar, sabe? Por mais que a gente, por exemplo, esse ano o Flamengo faça tudo de novo. Nunca mais. Não tome gol mais, né? Não tome gol mais, ganhe, sai gol, ok. Mas assim, cara, nada compara a 2019 para mim, assim, né? Assim, de vivência, né? Claro, 80, 81 era muito novo, lembro assim de flash e tal. 83 lembro bem, mas assim, os títulos de 87 e depois são os mais pesados. Então, para mim, 19 é imbatível. Eu também acho. Então, provavelmente vai ter muita gente de 19 nesse meio aí. Além da galera, obviamente, de 8-1. Né? Ó, as categorias, vê se vocês querem mudar alguma coisa. Botei aqui o maior, lendário, no máximo 3. Aí tem gigante e botei grande. Quer deixar um só aqui? Não, acho que pode ter grande aí, tá? Que não seja gigante. Tipo, eu já ia falar um aqui, mas não vou falar, não. Vou esperar. Mas daria para. Acho que dá para ter essa gradação. Acho que tá boa. Então vamos começar. E enquanto a gente começa, a galera, tenho certeza que tá dando like, tá se inscrevendo no canal, que é muito importante pra gente. Raul Plasma. Eu vou primeiro dar a visão que eu tenho de um cara que eu não vi jogar. Eu acho que foi um cara extremamente carismático, né? Que meio que tava no lugar certo, na hora certa. Óbvio que teve os seus méritos, ajudou pra caralho. Mas assim, eu tenho a sensação, não tenho conhecimento pra falar, tenho a sensação de que esse time seria isso mesmo, independente do Raul, tá ligado? Eu tenho essa sensação. Posso estar sendo cara, eu tenho um respeito gigantesco pelo velho, gigantesco, muito mesmo. Mas o Zico, por exemplo, falando nesse evento do Zico, ele falou assim, que eles estavam treinando uma vez, e aí falou, não, a gente treinava no terrão lá na Gávea mesmo, não queria treinar, a gente era no terrão mesmo. E aí o Raul não pulava. Ele falou, pô, eu vou pular pra quê? Eu não vou pegar mesmo? É meio isso, agora. Assim, podia botar qualquer um ali. Se botasse eu ali no gol, talvez. Mas assim, com todo respeito ao Raul, tá? Sim, sim. Raul, pô, já pra quem não sabe a história, ele já estava aposentado e foi ligar para ele, pô, tu não quer ser goleiro do Flamengo? Ele, pô, mas eu aposentei. Né? Mas era meio isso. Era como mais ou menos o que aconteceu com o Fábio, né? Óbvio que não estava aposentado ainda, mas é o cara quase aposentado. Sim. Né? E eu concordo muito contigo aí, Gabi, tá? Com todo respeito a ele, né? Eu acho que é nessa linha. Ai, cara, é difícil essa, hein? Mas eu acho que eu botaria coadjuvante, cara. Eu acho que eu botaria. Eu não lembro. E aí ia lembrar, tá? Eu não lembro
e depois de imagem e tudo, de alguma coisa que ele tenha feito tão, Pois é. assim, caraca. Assim, ele fez, por exemplo, na final de 82, tem uma que fala que é mão, Sim. né? É a E a defesa defesa dele. A defesa Ali dele. é dele. A bola não E a entra, mão é a dele, mão né? dele. É, a mão Então, é assim, dele. ali tudo bem. Se falar em brasileiro, Cara, já aumenta aí. E aí, pegando Libertadores, esse lance de narrativa, né, de arbitragem favorecendo o Flamengo, cara, assim, eu e o Simões, a gente fez uma live sobre isso, em algum momento a gente rodou o lance aqui na live. Assim, cara, as pessoas teriam convicção que a mão ali é do Andrade, sendo que, pô, não dá pra ter convicção na imagem. Você olha, você vai frame a frame, você vai... E as pessoas virou verdade que o Flamengo ganhou roubado. Não, e tem uma imagem que é de trás, que dá pra ver que é ele. Sacou? Eu até não falo sei pro Simões, eu falo, cara, parece, tipo, do uniforme diferente, né? Era amarelo, esse que tá aí mesmo, era esse que ele tá aí, ó. Esse que ele tá aí, amarelo. Isso. Eu falo, cara, parece a mão do Raul pra Que era caralho, o assim. Raul. Não, mas de trás, então, essa imagem de trás dá pra ver. Ele faz assim mesmo, tira, dá um tapa na bola. Mas E aí, assim, fora isso, cara, Libertadores eu não lembro nada de falar assim, Raul pegou. Tipo como, por exemplo, o Diego Alves lá contra aquele time lá, San José, no primeiro jogo lá. O Grêmio, defesão que ele fez. Ele pegou tudo e mais um pouco, o Flamengo ganhou de 1-0 lá, 4.000, sei lá quantos. Que aí a gente já tô dando spoiler, mas assim, não lembro dele em Libertadores sendo nada ali de coadjuvante mesmo. Um cara espectador de honra lá, tava lá olhando de longe, talvez. Eu concordo e vou ficar sendo chato aqui de relembrar o critério que é o que o cara fez com a camisa do Flamengo na Libertadores. É isso. Não é na história do clube. Óbvio que o Raul é gigante na história do Flamengo. Não é isso. Aqui já começamos a achar um negócio mais diferente. Simplesmente uma lateral de todos os tempos. Leandro. Da história do futebol, tá? Da história do futebol. Ah, muito bem. E unanimidade. E aqui é um detalhe, é o único que eu não conheço, tá? Do time de 81, o único que eu não conheço. Não tive chance. Aliás, eu tive chance, mas ele foi embora antes de eu chegar, sabe? Tem um evento na Gávea lá de campeões, aquela da camisa autografada, todas as eu tenho a camisa aqui. Cheguei lá, pô, babando, eu não conhecia o Raul, aí conheci o Raul lá, o velho, já conhecia todos. Eu falei, cadê o Leandro? Já foi. Eu falei, não, meio isso. E o Leandro aí eu tô tentando há algum tempo já agendar lá a pousada dele, mas, pô, a fila é absurda, pô. Falei, cara, não dá. Né? Só tem o rubro-negro lá querendo pra conhecer o cara, tá ligado? Vamos jogar um ping-pong aqui com ele, pô. Cara, eu amo esse cara de uma maneira assim. Quem não ama, ele é o Flamengo, né, cara? Assim, ele fala do Flamengo e chora, né? Tipo, não ele isso é fantástico. Assim, e vamos lá, eu gosto muito de deixar claro as minhas limitações. Eu não tenho um grande conhecimento, da campanha do Flamengo, quanto o Leandro jogou. Não, o Leandro desfalcou o Flamengo em 2, não sei, tá ligado? Não pesquisei isso. Só que, tipo assim, a gente tá falando de um gênio do futebol. Sim. Que, foi titular a campanha toda, praticamente. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, desculpa, Gabi, até te cortar. Ele jogou de meia na final, tá? Se eu não me engano. Meio campo, se eu não me engano, tá? Dá uma buscada aí que eu acho que vale lembrar. Se eu não me engano, ele jogou de meio campo na final. No jogo Tinha lá qualidade para tal, né? Tinha qualidade para tal. Tem uma história dessa, se eu não me engano. Posso estar confundindo com alguma outra coisa, mas assim, só aí você já vê, né? Botou um malandro para jogar de meia. Ele é gênio. E aí, assim, difícil, é óbvio que é difícil a gente não confundir o que é só Libertadores com o tamanho desse cara que é gigantesco, absurdo. Mas eu acho que no mínimo no gigante tem que estar, né? Lendário não vai pegar, gente. Porque eu acho que não vai pegar lendário também. Tem que ter feito gol em final, tem que, né? E assim, tem uma galera aí que, é bida liberta com participação. Que não tá nem. Exatamente. Entendeu? Estamos falando de feitos na Libertadores, né? Exatamente. Então acho que gigante cabe bem para ele. Cabe. Vambora. Chegamos aqui no Marinho, que nem foi titular na final, né? Exato. Tô vendo aqui, por acaso, foi o Figueiredo. O Leandro jogou de lateral mesmo, tá? Lateral? Tá. Então confundi com alguma outra. Finalíssima aqui é lateral. Não, tô vendo aqui o jogo do Maracanã, peraí. Vê se não tem Ney Dias ou alguma coisa. Marinho jogou assim. A final, sim. É Ney Dias, é isso aí, Leandro de meia. Então, ele jogou de meia. É isso mesmo. É isso. Tô doidão, gênio, né? Pô, o cara jogou de meia, irmão. Eu botei, agora fazendo um parênteses, se quiser cortar depois, fica à vontade. Parênteses aqui. Aniversário do Leandro. Eu botei um vídeo de 45 minutos com imagem dele, só de jogar dele. Uma parada irritou. 45 minutos de vídeo. Eu vi inteiro. Para pra ver, pô. Cara, é muito coisa de maluco, cara. É coisa de maluco. É muito foda. Inclusive, falando dos seus vídeos, toda vez que o Flamengo
Pô, sai alguma notícia que o Flamengo tá interessado em alguém, vai eu já o fico DVD, ansioso né? pelo famigerado. Não, Famigerado simples DVD. É o famigerado DVD, eu já É vou uma embora lá. enganação, né? Que é uma bela enganação, né? Todo mundo Exatamente. sabe disso, que todo mundo vira craque, pô. Mas eu amo. Mas tem que ter amo. o DVD, senão não Eu tem graça. amo, eu amo. Um abraço pro Peralta, né? Como as pessoas vão saber, vão ter. Tu falar Twitter, vai ter embasamento técnico para falar do cara sem ver o DVD dele. Pô, Mas aí tem um monte, hein? Tem um monte. Pois é. Um monte. Chegamos no Marinho, cara. O Marinho acho que não tem muito. Ele por si só, na escalação ideal do time campeão mundial, ele é o coadjuvante, né? Talvez o único. Talvez o único. Sim. Eu acho que ele já é por natureza coadjuvante, né? Assim, né? Pois Do time em si, né? Você pega todos. Mas máximo respeito, tá? Sim, lógico. Claro. Lógico, campeão do mundo. O Moser, eu sempre conto a história. Assim, eu vi muitos jogos da década de 80 completos, né? Sim. E eu sempre falo isso. Cara, é óbvio que eu já vi o jogo esperando muito do Adílio, do Andrade, do Júnior, do Leandro, do Zico. E era isso tudo mesmo. Só que ninguém tinha me falado quanto o Moser jogava, mano. Sim, mano. Então eu peguei pra ver, bizarro, eu falei, caralho, esse cara é um fenômeno de zagueiro. Craque na zaga. Cracaço. Camelo era brabo demais, rapaz. Tá doido. E eu acho que é gigante também, cara. Sim. Concordo muito. Jogava muita bola. Porra, isso aqui é demais. absurdo. Quem não viu, papo reto, assim, flamenguista que, caralho, quer conhecer a história, vale a pena ver os jogos, mano. Pega o Flamengo e Liverpool pra ver, pega o Flamengo e Cobreloa pra ver, tu vai ver. Vale lembrar que em 94 ele não foi por uma sacanagem, tá? Pra Copa do Mundo em 94, vale lembrar, ele não foi por uma sacanagem aí da CBF, tinha uma galera aí, tava voando, mais que todos esses aí, inclusive joga o jogo, aquele jogo famoso jogo da Argentina lá no Recife, ele joga e arrebenta com o jogo. Mas rifam ele por alguma parada que até hoje ninguém sabe. Mas é um monstruoso. Fiquei muito impressionado, muito impressionado. Aqui chegamos no capacete, né? Cara, eu tava puxando pela memória, obviamente que eu já vi a campanha do Flamengo em 81 várias vezes e tal. Eu não lembro de grandes lances marcantes do Júnior, assim, decisivos, tá? Mas, cara, a gente falou de um lateral que é um dos maiores. Eu acho que ele tem que estar onde o Leandro tá. Eu também acho. Eu acho que é isso. Eu acho também. Mesmo com toda a pinimba, eu acho também. Eu te falei já, eu respeito demais o Júnior, cara. Apesar de não ser meu ídolo, mas eu respeito demais. E tudo que ele fez por nós, então assim. Pode botar ele junto do Leandro. Mais sobre esse não. Já falei muito até. Já falei muito ali. Pessoal, tem gente que quer me matar até hoje por conta disso. Tá certo. E tem gente querendo prover né, o encontro novamente. É engraçado que no Júnior, 60 anos, eu tirei foto com ele, tá? Lá na Gávea. No campo. Mesmo? Posso ter foto? Então tirei e tal. Não, eu respeito muito, cara. Respeito demais. Não tem nada contra, não. Longe disso. Mas, enfim. Mas é isso. Vambora. Gigante, chega, né? Sempre coinha. Vambora. Chegamos no Andrade, cara. Que é ali o craque invisível do time. O motorzinho. O cara que faz o time jogar, que controla o jogo, mas que às vezes, sim, por ter tanta gente absurda do lado, talvez ficava se escondendo, ficando verdade. Cara, assim, eu vou ser sincero, tá? Eu tô tendo muita dificuldade pra fazer essa tier list, porque, cara, são caras, assim, que são... É porque, talvez, quem viu ainda trate com um tamanho menor do que a gente que não viu, cara. Porque eu cresci ouvindo, cara, Andrade, Zico, que parecem deuses, entendeu? Assim, parece e assim, mas é isso mesmo, tá? Assim, eu só cortando vocês dois de novo, eu falo muito mesmo. Fica à vontade. A sensação da galera que viu esse pessoal jogar, eu vi no final, né? Meio pro final, segunda parte já, né? 83, que eu me lembro em diante. Era um nível muito alto. Então, assim, igual quando você começa a ver 2019 e acha que o Everton Ribeiro é um jogador qualquer. Tem gente que acha até hoje. Nossa, não, tirar não serve pra nada, é ruim. Opa! Pô, desculpa, gente, vocês estão malucos, você tem que beber muito. Né? E é mais ou menos isso, tá? Então, assim, o Andrade, dentro desses gigantes, né? Ele acaba até parecendo que é menor, mas ele não é menor. Ele, era o melhor volante que você tinha no Brasil na época, né? Ou na América do Sul, enfim. E era um cara absurdo, jogava demais, que era o motorzinho do time. Então, assim, mas também, ao mesmo tempo, assim, eu não consigo ver ele, por exemplo, gigante. Eu consigo ver ele grande, assim, um cara que vai dar sustentação, mas é aquele cara que não vai decidir um jogo, não vai pifar uma bola, não
mas é o cara que tá ali, né? Que faz o carro andar. Eu botaria grande, assim. Não botaria gigante, não, mas fiquem à vontade. Não, eu acho que tá justo. A Mas verdade é sabe o seguinte, sabe o que eu acho, cara? A gente vai acabar botando todo mundo gigante. tem que tomar esse cuidado não tem mesmo. jeito. Tem que Porque tomar esse no cuidado final mesmo. das contas, se você pensar bem, a grande maioria é mesmo, mas a gente precisa Pesar a mão. agradar aí, né? De certo Eu modo. acho que o Tosa foi muito bem na argumentação. E aí, falando até, porra, como o Simões fez várias vezes esse ponto de, porra, não vimos pra caralho, não éramos nascidos na época, etc, etc. Mas assim, ver o Moser com toda a qualidade que ele tinha, e aí, como o Simões falou, também me impressionou muito, porque quando você fala do time da verdade. década de 80, as pessoas dizem, pô, Andrade, Adílio, Zico, e ninguém cita o Moser. Só que, pô, ver o Moser acima do Andrade me dá. Bom ponto. Então eu desceria o Moser. Eu acho que eu desceria o Moser. Dá pra descer o Moser. Dá pra descer o Moser. Acho que dá pra descer. É porque isso aqui faz sentido, faz sentido. História do futebol mundial, mano. Perfeito, Bruninho, perfeito. Tá bom. Vamos nessa. E o Adílio, cara? O Adílio é outro que me impressionou pra caralho vendo o jogo. Surreal, pô. Ele tem... Não vou comparar, tá? Mas, tipo assim, o que o De La Cruz é hoje no Flamengo, um pouco, o Adílio fazia melhor, né? Assim, cara, o Adílio hoje tem a definição do volante que era o Adílio como box-to-box, como se fosse uma coisa nova, né? Dos anos 2000 pra cá. E, assim, volta a fita, vê o Adílio, você vai falar, cara, o box-to-box já existia. Porque ele é muito isso, pô. Ele é muito isso. Cara, o Adílio jogava podia jogar de volante, podia jogar de 6-8, podia jogar de 8-5, podia jogar de 11, podia jogar de... Se bobear, jogava até de centroavante. Eu tenho uma relação sentimental com o Brown, porque eu acabei ficando amigo, porque ele foi técnico da minha esposa no Flamengo, no Flamaster feminino. Ele e o Júlio César Origuelli. Então eu tenho um amor por ele maior do que o normal. Então, assim, sempre isso acaba atrapalhando um pouco, que não é atrapalhando nada, porque se eu botar ele lá, não vou botar como maior, porque não, mas ele vai ficar ali, né, por ali, entendeu? Assim, então, para mim é um monstruoso, e na Libertadores foi bem demais, apanhou lá no jogo da ida, né? Tomou porrada, como o Rico também tomou, enfim. Mas é um cara que eu boto ali por ali, tá? Por ali. Então, assim, eu acho que gigante para mais. Se puder, eu vou botar lendário, porque a gente vai ter que escolher 3. Mas ali para gigante, para se bobear, ele sobe um pouquinho. Minha visão, tá? A gente pode botar no lendário e baixar depois, se quiser. Pode ser? Então, para mim, eu botaria. Para mim, aí vocês fiquem à vontade. Eu acho, e tipo assim, a verdade é que a sua opinião aqui, pelo menos até 2019, vale mais que a nossa. Não vale nada. Vale. Não, eu de verdade, assim, não é porque tu tá aqui, não. Eu boto muito peso em quem viveu, mano. Porque, tipo assim, eu posso ver todos os jogos. E lembrando que o Adílio, ele jogou, cara, acho que até 90 no Flamengo, se eu não me engano, 89. Deixa eu pegar. Eu acho que por aí, cara. Eu não tô doidão, tá? Ele pode ter saído e voltado depois no finalzinho, alguma coisa assim, mas ele jogou bastante tempo ainda. Ele jogou 87, certeza. 88, acho que jogou. Bom, ele saiu 87 pro Curitiba. 87, foi pro Curitiba, exatamente. Aí depois volta jogou 90, faz uma temporada em 90. É isso. É isso aí. E jogou depois do Bacaxá, ele e o Andrade jogaram junto no Bacaxá, no antigo Bacaxá, que hoje é o Boa Vista, né? Sim. Jogaram junto. Barra Mansa, Barreira. Bacaxá, Barreira. Era Barreira. Seguindo. Aqui não tem... Vamos jogar lá. Não vou descer, não. Vamos discutir. Pois é, eu já ia iniciar a brincadeira, falei assim, bota ele lá, para ninguém ter problema, deixa ele lá, e depois a gente conversa o resto. Para depois. Assim, o Lico é personificação do coadjuvante, né? E joga poucos jogos, né? Tipo assim, o Lico é titular do Flamengo por poucos jogos, né? Não sei se muita gente sabe disso. Sim. Essa escalação, assim, ela dura 4 jogos. Não, inclusive, eu acho que você que fala sobre isso, né? O time lendário do Flamengo, que todo mundo sabe de qual é salteado, é o que tá aí. De 81, que é o que tá aí, acho que joga junto 3 vezes, se eu não me engano. 3 vezes. É isso aí. É isso. Agora, cara, o Perfeito Jesus, que jogou 8 vezes no total. Exato, esse tá isso. Agora vamos para outro cara, assim. Esse eu não falo nem o nome, porque eu prefiro nem... A torcida tem raiva, com razão, né? Com razão, sim. O normal da torcida é ter raiva tem quando... Tem motivos, né? Tem motivos, quando o teu jogador vai pro teu rival, fica complicado. Mas assim, cracaço de bola, tá? Craque. Jogava muita bola, mano. Muita bola.
isso é era o inegável. 10, era 10 que foi pulado porque tinha o Zico. Simplesmente é isso. Porque era futebol de 10. É isso. E é isso. ele fica onde aqui, cara? Eu tenho dificuldade aqui pra ranquear Então, o título na Libertadores. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu não falo o nome dele. É. Nem do outro safado. Eu chamo de Nem traíra do- 1 e 2, tá? Bebetinho, Mas assim, né? pra mim, na Libertadores, ele tá ali no gigante, cara. Eu não consigo tirar ele dali, tá? É justo. Justo. E olha que eu tô falando, que eu não falo o nome dele, tá? Esse senhor aí. Tá justo. Enfim. Tá justo. Então eu não Joga consigo demais. tirar ele daí, tá? Jogou demais. Cara, e aqui a gente chegou num gigantesco da história do Flamengo, mas que, assim, como grande característica, ele tinha o poder de decisão, né? Que todo mundo sabe que fazer gols Sim. importantes. Na Artilheiro das Libertadores, decisões. por exemplo, na final ele não faz gol, nenhum dos 3 jogos. Sim. E aí? E aí? O que a gente faz com o Nunes? Na Libertadores. Até porque só 2 jogadores fizeram gol em finais Só pelo 2. Flamengo. Isso. Calma que esse aí Essa discussão. cara, então. Eu acho que eu botaria ele como grande. Em Libertadores, tá? Eu também acho. Sim. Eu também acho. Como Eu grande. também acho. Não consigo botar gigante, porque. Né? E aqui chegamos Agora. em 2019. Agora E, pô, vocês antes da podem gente falar começar- tranquilo. Antes da gente começar aqui, que as Agora eu tô polêmicas vêm agora. As polêmicas Tomara vêm até agora. na água. A galera vai deixar Cara, o like, e vai se assim- inscrever no canal. Deixa eu só pedir aqui, que é ser chato, né? Tem que ser chato, por senão favor, o cara não dá. gente. Se eu não pedir, o cara não dá. Então tem que ser Tem chato. isso, né? Tem que fazer. Tem jeito. Fala, Beleza. Não, então, porque, cara, de fato, isso dá uma polêmica. Por exemplo, eu sou filho de um flamenguista, né? Mas, por exemplo, sou sobrinho de um botafoguense que amava muito esse time do Flamengo. Inclusive, meu tio Paulo, se estiver vendo, um beijo. Ele que é botafoguense fanático, mas o maior ídolo dele no futebol é o Zico, e pra ele o Zico é muito melhor que o Maradona, pra ele o Zico só tá abaixo do Pelé. Cara, é incrível ele falando do Zico, assim, uma parada que, cara, não, vocês não estão entendendo. E isso, e aquilo, e botafoguense doente, tá? Botafoguense doente. Só que, assim, deu uma volta ao mundo pra explicar que, cara, o saudosismo dessa rapaziada, principalmente da minha família, é uma coisa gigantesca. Então, assim, por mais que, e pelo que eu tô vendo, porra, não é o caso do Tosa, né? Não é o caso do Tosa, consegue equilibrar as emoções ali com o time pô, antigo, com o time atual, valoriza muito isso. Sim. Só que a galera, por exemplo, Andrade versus Arão, ele sai da sala, assim. Vocês estão zoando. Arrascaeta versus ele sai da sala. Tipo assim, pra eles ninguém tem comparação, porque tudo em 80 era melhor, e etc, etc. Então, assim, é um conflito de gerações que de fato é pesado, então a gente vai se colocar em saia justa aqui. Assim, eu particularmente eu acho que não que seja uma besteira, é totalmente compreensível. Eu tenho 51 anos, não tenho 61. Talvez se tivesse 61, talvez eu pensasse dessa forma. Mas eu fiquei ali naquele limiar mesmo, assim, quando eu vi o finalzinho da geração do Zico, né? Peguei ainda ele bastante. Mas aquele time ali foi meio que se desfazendo, como o time de 2019 também se desfez agora, né? A gente tem, sei lá, 2, 3 no máximo. Sendo que um agora a gente não sabe se vai jogar, né? Enfim, mas não vamos falar sobre isso porque eu não quero ficar triste. Coração mas assim, então assim, eu consigo entender isso. Talvez eu tenha minhas maiores emoções não com esse time, sabe? Assim, eu lembro, por exemplo, 83 foi talvez uma das maiores emoções da minha vida, não era muito novo. E aí se mistura também com lembrança que eu tenho do meu avô. Então, na final lá, eu lembro do meu avô na final do Brasileiro, de 83, meu avô me segurando assim na parede, na subida do Bellini ali, porque tava uma loucura, pessoal. E meu avô meio que me protegendo. Isso é muito... O maior público da história do Maracanã, né? Do Maracanã não, né? Do Campeonato Brasileiro. Sim, porque o Maracanã foi um jogo do Brasil, se não me engano, que meu pai foi nesse 50, jogo, né? Acho que foi 50. Não, acho que teve depois, eu acho, tá? Não lembro agora. Posso estar ficando doido. Tem que checar. Mas teve um jogo depois. Mas enfim, não importa. Eu tô dizendo assim, eu tive mais emoção com um time diferente desse time. Então, eu consigo equilibrar um pouco melhor, né? Mas eu entendo que se eu fosse mais velho, talvez não. Talvez eu não consiga. Meu tio, por exemplo, o tio Zé, que é o rubro-negro doente, que foi comigo a muitos jogos, ele para ele não tem nem papo. Mas ele ficou emocionado pra caramba. Ele quase... o filho dele levou ele no Maracanã para ver semifinal de Libertadores, o Grêmio, depois contra o Vélez, ele ficou louco, pô. Quase desmaiou no Maracanã, sabe? Então, assim... fantástico. Ó, Brasil e Paraguai o jogo, hein? Isso. 1969. Brasil 1-0 contra o Paraguai. Isso. Quantas pessoas? 183 mil pagantes, 195 mil presentes. Moleque, olha essa porra.
Hoje não dá pra botar 70 no Maracanã. Pô, é revoltante demais. Não, eu fui Flamengo e Botafogo em 92. Tinha anotado 150 e tantos mil, mas tinha muito mais. Pô. Tanto é que deu merda, né? Deu merda. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Lembrando, é só na Libertadores, não vem encher o isso. saco. Pô, não enche o saco. Sim. Diego Alves. O Diego Alves, pra mim, é gigante. Gigantesco, mano. Não, o que ele fez na Libertadores é coisa de maluco. Não vou só falar no jogo contra o San José, mas você pode falar toda a campanha de 19, mas na disputa de pênalti lá, né, que, pô, tudo bem, que ele pega um pênalti, mas, pô, é um cara que... Fundamental. Aquilo ali decidiu, né? A defesa do Cebolinha, pô. A defesa do Cebolinha. Isso, bem lembrado, semifinal, isso aí. Um momento, pô, crucial, cara. Um momento crucial. Fora Que experiência. foi o jogo que talvez o Flamengo tenha jogado melhor, né? O Flamengo jogou melhor, podia ter metido um caminhão de gol e partiu. O Flamengo de Jesus, o melhor jogo pra mim é Flamengo 1, Grêmio 1. Fora o KKK Cãibra, né? Ótimo, incrível ao longo dos jogos. Não, ele é lendário. Lendário que eu tô dizendo assim, lendário, né? Ele tá na história do clube como... Pra mim, ele e Júlio César ali brigando, tá? Mas se você botar título, acabou, não tem nem papo, né? Não tem. Mas como goleiro, pô... Sim. Eu acho o Júlio César claramente melhor do que ele, mas a importância... que é foda, a importância do Júlio César. Eu falei, bota o peso do título, acabou. Não tem história. É isso. Cara, o Rafinha. O Rafinha estreia nas oitavas, né? Esse tu fala o nome? Falo, pô. Falo. Ele foi pro rival, pô. O Simões é meio bolado com ele. Não, eu amo ele pra caralho, mas eu sou puto com ele. A história é que ele quis voltar de graça e o Flamengo não quis. Que eu me de graça, assim. Não tem dinheiro, pandemia. Falou, me paga no que vem, eu não quero receber nada, não. Cara, ele seria titular até hoje, cara. Inclusive, ele quase pediu de joelho, bicho. E assim, na época, não é que assim, pô, o Leandro voltou, tipo assim, botaram deram injeção no Leandro, ele voltou a ser jovem, a titular. O titular do Flamengo era o Maurício Isla. Então, assim, o Flamengo. Esse eu não falo o nome. Não buscar o Rafinha. Fala o nome. Eu fiquei bem revoltado. Pô, tenho revolta com o Isla. Cara, ele estreia nas oitavas. De ponta. Primeiro jogo jogando de ponta. Nossa, mano. Que o Mister ali foi. Pardal, é brincadeira. Depois, assim, o jogo de volta. Pra mim, o Flamengo Emelec da volta é um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Emblemático, sim. Poderia ser tudo a história diferente. De Jesus, eu acho que é emblemática, tá? Ia ser tudo diferente. Jesus eliminado ali, provavelmente não sei o que seria do Flamengo. Não ficaria, porque já tinha pedido a cabeça dele antes. E o Rafinha, cara, é fundamental, não só por... ele sofre o pênalti, mas ele é fundamental, assim, de nível de experiência, no nível de... Tu vê que tinha um líder ali em campo de caralho, hoje a gente vai passar. Porque, assim, a gente era traumatizado, ainda é, né? Mas, assim, a gente era muito traumatizado do Libertadores. Tu lembra quando ele faz o gol de pênalti que ele faz? Ele fica batendo assim. Pô, absurdo, maluco. Absurdo. Pô, no final ele ganha o jogo, ele deita no chão chorando. Tu lembra ele chorando? Assim, caralho, fiquei arrepiado agora de bobeira. Tirando a estreia lá, que o Jesus dá uma fudida nele, ele joga pra caralho todos os jogos, mano. Todos os jogos. Eu acho que era o ponto de equilíbrio da zaga ali, vai. Eu acho que ele e o Rodrigo ali, aquele lado direito ali, meu irmão. Pra mim, não passa nada, né? Pô, são menos jogos, Simões, assim, sei lá, mano. Tá bom, posso ter me empolgado. Pode ser grande. Eu acho que tá abaixo grande. Acho que grande ali, mano. Grande se tivesse entre gigante e grande, poderia ser ali. Pode ser. Assim, eu acho. Então é grande, vai. Cara, e uma coisa assim, só voltando rapidinho no Diego Alves, é uma coisa que assim, no Brasil a gente não valoriza muito, mas cara, o Diego Alves leva o Flamengo a uma final de Libertadores também, agarrando pra caralho. Pra caramba. Tem que contar aqui, cara. Perdeu o Palmeiras, foda-se, porra. Uma final de Libertadores com o cara... Em duas eliminatórias, tá? Porque nas oitavas o Flamengo toma um massacre do Defensa e Justiça, né? Ele agarra pra caralho. E nas semifinais, ele agarra na ida e na volta. Pra caralho. Não, pra celebrar. No jogo contra o Barcelona, o Barcelona tem um lance capital também, que ele faz uma defesa absurda. Tem vários. Também. Ele agarra pra caralho contra o Barcelona. Ele agarra pra caralho. Dito isso, vamos aqui ao Rodrigo Caio, que também esteve na campanha de 21, ali jogando menos, né? Mas 19, cara, o que ele faz com o Guerreiro em 19 é loucura. Meu Deus do céu, cara. Loucura. Ele tira o Guerreiro pra merda. O Guerreiro parece uma criança jogando com ele. Cara, eu fico muito chorando praticamente. Sai chorando no jogo. Eu fico muito triste. Tu lembra que ele machuca o dente, eu acho? Eu tenho um negócio no nariz, que ele joga no supercílio aqui, ele sai sangrando. Esse é no brasileiro até, né? O Rodrigo. Não. O Rodrigo com o dente? Teve isso. O dente, o nariz. Ele tava com o negócio no nariz do jogo. Ele tava com as coisas no nariz. Guerreiro total, né? Que zagueiro, mano. Que zagueiro, cara.
Que zagueiro. Ele era brabo demais. A gente vai fazer o que com ele? É difícil, hein? Só lembrando assim, por exemplo, a gente tá falando do Flamengo na Libertadores e tem participações que não deram título, mas quando o Flamengo é Final, né? vice-campeão, 2021, né? quando o Flamengo é vice-campeão, o Rodrigo Caio é titular desse time, assim. Sim. Titular desse time, jogando Ele joga bem. machucado, né? Pra quem não lembra, ele se machuca na final do Brasileiro, né? Que é nas finais do Brasileiro de 2020, que foi em 2021. Ele joga contundido, reconhecendo, ó, vamos jogar contundido, você vai jogar, mas depois a gente vai parar um tempo para tentar recuperar e tal, e ele volta faltando pouco também, né? Ele volta. E aí fisicamente não estava 100%, mas ainda assim jogou bem, eu acho. Inclusive, esse foi um grande problema do Flamengo, que mesmo assim eu achei que jogou melhor que o Palmeiras, mas, moleque, o Flamengo entra remendado na final. Destruído fisicamente, Pô, Bruno Henrique, meia bomba, Arrasca, meia bomba. Felipe Luiz, que joga um pouquinho e saia. Total. Até o Pedro, né? O Pedro que não entra, né? Não, entra na reta final. Finalzinho, mas já na prorrogação, já tava... Entra depois do Kennedy, que muita gente é revoltada com isso até hoje. Exatamente. Ele não entra contra o Olímpia, né? Um abraço pro Sampaoli. Agradeço. Cara, E aí? É grande ou é gigante? Difícil, hein? Difícil, isso que eu ia falar. Cara, difícil essa. Não, você pensar nas 3 participações boas do Flamengo, nesses últimos 5 anos, 6... Ele foi bem em quantas? Vamos lá. Assim, uma e meia. Ele é expulso contra o Racing, né? Foi bem juvenil, cara. Juvenil. Mas assim, muito doido. Ele tava voltando, vocês vão lembrar, ele tava fazendo uma partida estupenda e faz isso, né? Ele tá fazendo muito bem no jogo. No sacrifício de novo. Sim, entrando também, no sacrifício de novo. Também. Cara, assim, eu acho que ele tem que estar acima do Rafinha, por exemplo. Eu acho também. Vamos lá. Porque ele joga a fase de grupo toda pra caralho, a fase de grupo difícil, que o Flamengo não jogava nada, né? Com o Abel lá, caralho. Ele joga pra caralho. Eu acho. Não sei se ele tá no nível desses aqui de cima, mas tá bom. Depois a gente dá uma olhada no geral. Que arruma. E o Mari? O Mari é grande, né? Ou é grande. Grande. Pra caralho, né? Grande, pô. Deu o tom europeu à zaga do Flamengo, né? Assim, que já era europeia, né? De certo modo, porque você tinha 2 laterais que jogavam lá fora há anos, você tinha ele e tinha o Rodrigo. Então, assim, o cara que comandava a linha era ele, pô. E, ó, o Jesus, quero que você jogue. Tem uma história ótima, o Jesus ficava assim, ó, olhando eles. Pra cá! Muito bom. Não pode, isso aqui assim, coisa de maluco, tá? Milimetricamente. O velho é. O velho é foda. Meu Deus, vambora. Então, assim, cara, ele deu equilíbrio aí também essa zaga europeia do Flamengo, né? Praticamente. Né? E assim, é natural que fique muito grande, muito gigante aqui, porque só tem campeão da Libertadores. Exato. Inclusive, chegamos no primeiro bicampeão da Libertadores pelo Flamengo. Não o primeiro cronologicamente, não. O primeiro desta tier list. Que é Felipe Luiz. Que não joga bem nas finais, né? Não joga bem nas finais. Todas elas. Nas finais, nas 3. Exato. 2 ele sai e uma ele joga bem mais ou menos. Ele mesmo diz que jogou mal, ficou muito nervoso. Ele fala em entrevista. Contra o River, muito mal. Muito mal. Ele diz que tá muito nervoso e tal, e o grama tá muito fofo, enfim. E 2 lesões, né? E 2 lesões que ele sai no início do jogo. Os 2 no início, né? Os 2 no início. Mas joga pra caralho, leva o Flamengo a 3 finais. Na 2019, ele estreia nas quartas já, né? Mas como é que ele joga pra caralho? O jogo contra de o Inter jogou muito. Jogou muito contra o Inter. Muito. É um recital, mano. Ele joga pra caralho. O passe que ele dá, aquele passe que ele esconde. Ele dá pro acho que pro Bruno, pro Gerson, não lembro. Pro Gabi. Ele dá pro Everton, eu acho. Que dá no. Que passe absurdo do Everton Ribeiro também, meu Deus. Absurdo. Jogou demais também. Cara, a gente vai falar dele daqui a pouco, porque tem um lugarzinho especial pra ele de 22 aí, porque a final que ele faz em 22 é maluco. A gente não quer me adiantar, mas... O Felipe Luiz é gigante pra cima, né? Gigante. Eu acho que é gigante. Cara, eu não sei qual é a opinião do Tosa sobre esse jogador, mas é um jogador que eu mais briguei na minha vida mesmo. Não teve nenhum jogador que eu defendi tanto na minha vida e briguei com tantas pessoas quanto o William Arão. Um dos maiores, subestimados da história do Flamengo pra mim. Perseguido, sacaneado por muita gente. E todas as vezes que eu falo do Arão aqui, eu tento
botar a justiça aqui no que E foi o muita Arão, gente, Flamengo. não é só a torcida não, tá? Muita gente da imprensa perseguiu o Arão. sim. Persegue até hoje. Se o nome do Arão circular aí, vai dar um jeito de perseguir. Tem gente que liderou a perseguição, né? Tô ligado. É, Pode dar uma liderada, aliás, né? Vamos embora. É, Vamos embora, opa, não precisa. Pode E aí, cortar assim, depois, se quiser. o Arão, e não, a gente não tá falando sobre isso, mas só porque a gente tá falando do Arão, o Arão é campeão brasileiro de volante, joga pra caralho de segundo volante, joga pra caralho Zagueiro. de primeiro volante, é campeão brasileiro de zagueiro, porque o Flamengo não tinha um zagueiro que Ele conseguia equilibra a fazer 2 a zaga. 2 Ele, aliás, gênio nesse momento, ele equilibra a zaga do Flamengo. pra caralho. Então, assim, é um Arruma a gigante saída da de história do Flamengo, tá? O Ele Arão é. é um gigante da história do Flamengo. O recorde aqui é Libertadores. Ele tem 2 títulos na teoria, né? Mas o segundo ele não joga participa. depois, né? Mas leva o Flamengo a 2 finais, jogando pra caralho pra mim. Ele, porra, mano, ele pra mim é bem grande, mas ele, obviamente, ele não é um dos principais do título. Pra do mim é Flamengo. grande. Pra mim é Eu grande. acho grande, quase gigante. É. Se tivesse um meio tempo, Foi o que o Tosa falou. Se tivesse a categoria Justo. entre os dois, ele estaria ali. Mas... Semi-gigante, né? Semi-gigante. Tá isso. justo. O Coringa. O Coringa, que só tem um título, né? Só teve em 2019, também não vai até a final de 21. Ele chega a jogar no início, né, da temporada de 21, mas não chega na final. E joga pra caramba. Como é que ele joga demais? Inter É joga absurdo, cara. Mas contra o Inter ele joga muito, né? Contra o Acho Inter que no ele jogo joga, contra o ele Inter, no jogo entra contra no o Grêmio também, tá? No jogo de ida contra o Grêmio ele voa. Não, aí pra mim Pra mim, é a melhor partida dele pelo Flamengo. Disparado. é Pô, master. tem no lance do gol, Ali é é masterclass. lindo, né? Você vê, porque é um balé, né? Você vê as trocas de posição, tem uma hora que o Arrasca tá aqui, ele tá aqui, lá do outro lado ele vem, se junta o Arrasca, ele corre pra atacar o espaço, o cara mete a bola pra ele, dá no Arrasca, o Arrasca dá de primeira. Absurdo. Cara, pra mim acho que é grande pra gigante também. Nível Arão aí, eu acho que não sei. Eu acho errado ele ficar na frente do Arão, tá? Pra mim é grande pra gigante, mesma coisa. Ele. Agora a gente vai começar a conversar. Agora Cara, chegou, né? É lenda. O Everton Ribeiro tem que ir pro lendário e a gente conversar depois no máximo, no mínimo. Cara, assim, o Tosa até lembrou, né, a partida dele em 2022, mas pra mim a final dele em 2019 é excelente é o melhor do também. Flamengo pra mim. Num dia que o Flamengo tava um mal, pouco né? apático, né? O time mal. Depois, assim, mal, na assim, né? Tem uma história que parece que entrevistaram o Gajardo, ele fala, não, eu joguei pra anular o Flamengo. Jogou, e ele consegue durante, sei lá, 55 minutos. E aí o Flamengo começa a sentir que o time dele já começa a baixar a bola, porque não tinha mais físico. O Flamengo começa a jogar e muda o jogo. Exatamente. Mas ele fez a loucura. Todo mundo meio abaixo, ele lá tendo, pô, aquele lance do gol que ele podia ter feito, pô, até hoje eu falei, faz esse gol aí, amigo. Mas eu sou apaixonado pelo Everton Ribeiro, né? Quando o Flamengo contratou ele, eu lembro que a gente estava numa roda de amigos e obviamente não tinha sido ventilado ainda e estavam meio que falaram, assim, a galera que era da gestão, né? Falou, pô, cara, acho que a gente tá indo atrás do Everton Ribeiro. Eu falei, não brinca com isso. O cara falou, tô falando. Eu falei, porra, esse cara é craque demais. Muito craque. Aí quando ele chega em 2017 e o pessoal começa a bater nele, porque, cara, fisicamente ele tá muito abaixo, que tava jogando na Arábia. A Arábia era outro futebol, né? Ele ainda assim faz uma jogada de gênio. Pô, aquele passe que ele dá pro Viseu no jogo contra o Fluminense, no 3x3, essa é loucura, cara. A jogadinha. Que dá um totozinho de calcanhar é coisa de maluco, gente. A jogadinha em São Januário também é loucura. A vitória de 1x0 é absurda. Na estreia dele no Rio, né? Que ele estreia contra o Bahia, mas ele joga no Rio, o segundo jogo dele contra o Vasco. Ele dá uma. O ator que ele dá no jogador do Vasco, que a bola passa aqui. É absurdo, é absurdo. Um dos melhores jogos que eu já fui na minha vida. Porra, cara. É maluco, cara. Esse cara, jogo... enfim. Então, assim, pra mim é isso aí que você falou, tá, o Simões? Pra mim pode botar ali nos 3 ali. Tem que botar. E vamos discutir. Se você quiser mudar, você pode mudar. Mas pra mim, tá ali. Quinto maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Não. A gente lembrar. Eu acho que assim, eu acho que a torcida. E aí, não vou entrar nesse papo também, porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que eu até botei, o advento do torcedor cliente estragou muito essa coisa da idolatria, né? De você respeitar os ídolos, né? Não, pô, não tá jogando nada, não serve. Pô, tem cara querendo escrachar o Gabriel. Foi amigo. Se o Gabriel fez pelo Flamengo, não tá maluco. Tu tá entendendo o que você tá falando, cara. Não é possível que você tá falando isso, né? O cara, porque não, traz o André Pereira de volta. Meu irmão, desculpa. Vai pro inferno, você e ele, né? Cara, não falar outra coisa. Então, assim. Enfim, não, já acabei. Mas pra mim, eu acho que a torcida abraçou pouco o Everton Ribeiro na saída dele. Muita coisa. Também acho.
Poderia. Também acho. Cara, assim, minha opinião, tá? Vou dar uma opinião aqui. Pra Vamos mim, lá. esses. Eu não sei como vai terminar a lista. Mas pra mim, Arrascaeta e Bruno Henrique jogar um lendário e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Isso. Eu isso. concordo 100%. O que o Bruno É Henrique isso. fez na Libertadores 2019, Valeu. se não tiver aí, é loucura, tá? Tá Perfeito. maluco. O Gabigol não tem mistério, né? Aí vai lá também. Aí, Lá em cima, né? É lá em cima. Lógico. É. E não de propósito, eu peguei só os dois beijando a taça aqui, porque É, obviamente justíssimo, né? isso Justíssimo. aqui ia acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui ao time de 22. Chegamos aqui ao time de 22. Aí é. A gente vai ter muito grande coadjuvante aí, eu acho. Talvez. Eu tento sempre, corrigir os meus erros, tá? E eu errei com o goleiro Santos. Eu persegui o goleiro Santos. E se o Santos estiver vendo agora, eu peço desculpa. Ele me irritou pra caralho, meu. O início de estreia dele é uma loucura. Loucura. A Derbar pegou. Não, e era assim, bola colava na mão, né? Não, tinha um meme. Ele não dava rebote. Coisa de maluco. Cara, a verdade é uma só. O Santos, o goleiro Santos, é fundamental num título de Libertadores do Flamengo. Sim, ponto. Total. Não, acho que os dois títulos, né, do ano, né, de 22, Sim. Copa do Brasil e Libertadores, ele tem aí, a mão dele nos títulos, pô. Total. É grande, tem que ser grande. Pra mim tem que ser grande. Grande. Concordo. Pode falar. O senhor Rodinei, cara, desculpa, o Flamengo não seria campeão da Libertadores sem o Rodinei jogou. Só ver as jogadas, né? Não tem uma só. Você pegar melhores momentos de 22 contra o Atlético Paranaense, aquele lado direito ali com a Vitor Ribeiro é coisa de maluco que eles fizeram ali. Contra o Corinthians lá, ele joga pra caralho também. Caralho, absurdo. Muito. Pra mim é grande também. Pra mim é grande também. É grande. Aqui, a dupla de zaga, eu já acho que tem um degrauzinho a menos no nível de importância de Rodinei e Santos, tá? Mas também são fundamentais. Mas vou dizer por que tem também, se você me permite. Que você tem esses dois caras depois aí, ó. O Thiago e o João. Porque que esses caras correram, amigo. Não é brinca que time do Dorival. Esses caras correram. Absurdo. Pra caralho. Ajudou muito esses caras, cara. Não tenha dúvida. A zaga do Flamengo ficou tão parruda por conta deles, pô. Não tem dúvida disso, tá? O que o João jogou, marcando, mordendo, é coisa de maluco, cara. O Thiago também, tá? Aquele lance do Thiago lá contra o Corinthians lá, que eu não sei se foi Copa do Brasil, acho que foi Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Ó, aquilo é gol, pô. Aquilo é gol. Eu, assim, a minha opinião. Eu concordo contigo nisso, tá? Concordo. Eu acho injusto. Por exemplo, o João Gomes, pra mim, tem que estar no grande. Isso. Também acho. Isso, muito. O João Gomes tá no... Então, concordou? Já vou. Pode botar aí tranquilo. O Thiago Maia, eu acho que dá pra jogar no coadjuvante, por mais que tenha ido muito bem. Dá pra jogar. Porque eu acho que se tem um coadjuvante naquele time, acho que é o Thiago Maia. É o carregadorzinho de piano, né? É o trabalhador, né? A dupla de zaga é aquilo, mano. Os dois foram bem, pra mim nenhum dos dois teve um destaque maior do que o outro. Mas eu não acho que foram... Cara, eu não penso na campanha do Flamengo na Libertadores 22 Você e olha falo, pra cara, zaga, a dupla de zaga. Pra zaga, né? Você não olha. Concordo. Teve momentos fodas, assim. Eles foram muito bem. Contra o Corinthians lá foram muito bem e tal. Mas a Copa do Brasil, por exemplo, eu até olho mais diferente. Porque foram teve melhores, um inferno que eles jogam pra caralho. Pra caramba mesmo. O Hulk não vê bola, né? Não, então, o jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Davi Luiz quase faz um golaço absurdo. Ele joga muito também. Canhota, né? Você é um golaço mesmo. Eu não sei se vocês querem fazer. Não, pra mim é coadjuvante. Pra mim, bota o coadjuvante dos dois com os dois estrelinhas. Não é grande, mas é coadjuvante grande. Acho justo. É a mesma coisa. Se tivesse um meio termo ali, eu botaria os dois ali. Acho justo. Aí, vamos lá. Tem algumas coisas para falar do senhor Pedro aqui. Primeiro a gente tem que tomar um cuidado para não subestimar o que é o Pedro na história do Flamengo. Cara, o Pedro moleque, é um gigantesco da história do Flamengo. Um ídolo absurdo. Segue sendo, né? E segue sendo. fazendo gol rodo, né? Ainda bem. E muita gente falou, não, será que precisa? Cara, teve essa história. E assim, só uma parada, assim, eu acho que, o cara ter carisma e tal, por exemplo, falando abertamente do Gabigol, né? Além dos feitos em campo, ele tem um carisma, ele tem a identificação, óbvio que potencializa a idolatria. Agora, não é porque também tu tem um cara que, na minha visão, tá? O Pedro não tem tanto carisma, não é aquele cara que, enfim, mexe com brilho torcedor assim. Não é porque ele não tem esse carisma que você vai sonegar os feitos dele em campo, que são gigantescos, cara. O Pedro tem números absurdos com a camisa do Flamengo, mesmo sendo reserva, assim, durante muito tempo.
não tendo minutagem completa durante os jogos. Então, assim. Segundo maior artilheiro da história na Libertadores. Exatamente. Aqui, ele foi preterido pelo Renato e pelo Sampaoli, né? Exato. O 2, tá? E aí, depois, em um certo momento no início, pelo Romântico também, né? O Romântico não botava os dois, mas depois tirava e botava o Gávea. Né? Não que não seja que não botasse ou devesse botar, mas. Inclusive. Assim, ainda assim tem gol a rodo, né? Inclusive, notícias de bastidores até do nosso parceiro Caê Mota, que o Romântico, segundo ele, se surpreendeu, né? Porque, segundo ele, o que ele viu nos treinamentos, o Pedro não era tudo isso. O Romântico é o que colocava o Everton Ribeiro, que a gente falou aqui agora, do histórico, de ala esquerda. Então, tem gente com saudade, hein? Tem gente que tem saudade. Pelo amor de Deus. Deixa eu me benzer aqui para não ter problema. Para não atrair, né? Cara, olha só. O que a gente tem pra falar do Pedro é o seguinte: se eu te falasse ali em 2010, fala, cara, um belo dia, o Flamengo vai ter um centroavante que vai fazer 12 gols numa Libertadores, o Flamengo vai ser campeão, ganhando todos os jogos do mata-mata. Ele só não vai fazer gol na final. Ele vai, por exemplo, na Argentina, na semifinal, jogo de ida, ele vai fazer 3 gols lá. O que você acha desse jogador? Eu falo, cara, esse cara vai brigar pra ser um dos maiores da história do Flamengo. É isso. Ponto. Esse cara tem que estar no gigante. No mínimo. É isso. No mínimo. Não tem mistério. Rei da América, aí, né? Rei da América. Aí aqui é o seguinte. Vamos lá. Antes da gente resolver esse problema aqui, de cima. Esse é difícil, mas é menos difícil do que os outros, eu acho. Tá? Eu também acho. Já deu uma má pra caramba o Gabi. Acho que o Zico tá acima de todos, inclusive dele. Né? Por conta do Zico, né? Mas tudo bem, vamos lá. Libertadores, estamos falando, né? Eu não sei como fazer ainda, tá? Vamos devagar. Sim. Chegamos no momento decisivo que a galera vai deixar o like aqui pra, né? Chegou até agora porque tá gostando. Sim. A galera já deu like. Vamos primeiro deixar só 2 aqui, porque um deles vai descer. Vamos fazer esse problema logo? Vamos fazer isso, perfeito. Vamos lá. Cara. Não, então, cara, vamos lá. Posso iniciar, se me perdoa? Vai, vamos embora. Eu amo o Adílio, mas o Adílio não fez o que esses 3 fizeram na Libertadores, cara. Então, com todo respeito, para baixar ele, para iniciar o papo. Eu também acho. Alinhados. Estamos falando de Libertadores, lembrando de novo, tá, gente? Senão a gente vai acabar sendo envenenado pelo bem, né? Exato. No final das contas. Aí aqui tem um problema, porque olha só. Everton Ribeiro e Arrascaeta tem 2 Libertadores. O Bruno também, mas o Bruno Henrique não participa da campanha de 22, né? Joga a fase de grupo. Só que momentos decisivos na Libertadores, o Bruno vai dar com pau, pô. Pode escolher. Vamos para 2019? Ele tem oitavas, ele tem assistência pro Gabigol. Bate pênalti na cobrança, na disputa. Quarta de final, ele faz 2 gols na ida e dá assistência na volta. Sim. Semifinal, faz o gol da ida, faz o primeiro gol da volta. Não, peraí, gente. 2021, ele faz todos os gols da semifinal. Eu vou chegar lá, ele faz 4 gols na semifinal. Só isso. Caralho, ele é muito gigante. É o terceiro maior. Esse tem que estar aí. Esse tem que estar aí pra mim. Cara, é muita coisa, hein, cara. Vai me doer, tá? Vai me doer. Mas eu desço a Arrascaeta, gente. Eu desço a Arrascaeta. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí, acabou, é isso. Entendeu? Eu também acho, mano. É dor no coração, mas... De novo, estamos falando de Libertadores, gente. Perfeito. Cara, é difícil, hein, cara. Mas não tem o que fazer, mano. O Everton Ribeiro o Everton Ribeiro é o melhor das 2 finais que o Flamengo ganha pra mim. Não tem como. Vai ter que ser isso aqui. É isso. É sofrimento, mas tem que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Mais uma vez, tá? Estamos falando só de Libertadores da América, mais nada entra nessa disputa aqui, nada. Começa com um tem 1, o outro tem 2. Mas foi coadjuvante? Não. Só para pegar aqui. O Zico, tô olhando pro lado aqui, não é que eu tô... Jogou 3, 4, Libertadores. Então, né? Eu tô olhando pro lado aqui, que eu tô na segunda tela, pegando dados, né? Pra gente tentar ilustrar isso. E assim, tô aqui... Vou até botar na tela. Vamos lá. Bota legal. Rapidinho, pegando aqui o Zico. Não sei se dá pra enxergar direito. O Zico jogou 3 Libertadores, tá? Tem que dar um control mais pra caralho aí. Sim, tô dando aqui. Olha aí. Agora foi demais. 3 Libertadores. Em 81, ele faz 13 jogos
e 11 gols. Isso aí é. Doideira, né, cara? E sendo todos os gols das finais, né? Lembrando que foram 3 jogos e ele faz gol quando o Flamengo faz gol, né? Em 2 decisões, 2 em 3 gols. 3 gols, 1 e 2. Libertadores 82. Então. Vale lembrar, gente, que. Então, o que acontece? Nessa época, o time campeão já entrava na semifinal. Sim. Perfeito. Né? E era disputa, se eu não me engano, de triangulares, 2 triangulares, 2 quadrangulares, alguma coisa assim, eu não lembro, tá? Mas por isso tem pouco jogo ali, mas é porque jogou todos os jogos, tá? Isso. E aí aí Libertadores 82, 4 jogos, 2 gols, 83, 4 jogos, 3 gols. Mas assim, sem dúvidas, essa. Ele quase fez gol em todo jogo, né? Que ele jogou de Libertadores ali nesses 2 anos. Lembrando que era muito mais difícil chegar na Libertadores. Iam 2 times no Brasil, às vezes 1. E aí, o que a gente falou da final é muito isso, né? Porque Libertadores tinha um jogo de ida, mas 2x1 2 dele. Eu acho que eu falei uma besteira, porque o Flamengo ele ganha a Libertadores de 81. Não, 83 ele não ganha. Não, ele ganhou o brasileiro, né? Mas. Ué. Eu não lembro. Tem que destrinchar essa Libertadores. O que acontece? O Flamengo ganhou 8-1, né? E aí joga 8-2 já da semifinal. Mas 8-3 não faz sentido ele jogar de semifinal, porque ele não ganhou antes. Né? Só se ele caiu muito cedo, né? Eu não sei. Eu não lembro também, mas enfim. Eu não sei. Não sei mesmo. Então, porque tá aqui, ó. 83, ele não esteve, não jogou os 2 primeiros jogos. O Flamengo faz 6 jogos pela Libertadores. Ele joga 4. Provavelmente 2 triangulares, né? O Flamengo jogou. Porque ele é vendido, não é isso, gente? Ele foi para a Udinese, não é isso? Depois do jogo contra o Santos, né? Ele saiu em 83, teve também, né? Pode ser que ele. Isso aqui, ó lá. Junho de. Isso aqui é mais na frente. Talvez por isso o Flamengo. Já não estava mais. Talvez por isso o Flamengo não tenha ganhado. Sim, exato. Tem isso. Então, tá aí. Estão aí os números do Zico. Cara. Quer mostrar os do Gabi, não? Então, eu tô abrindo aqui. Que também é assustadores, né? Cara, o Gabigol jogou 5 Libertadores pelo Flamengo, né? 19, 20, 21, 22 e 23. Isso. Ele tem 3 finais. Fez gol nas 3. Porra, 30 gols. Coisa de maluco. Vamos lá. Porque eu acho que tem uns pontos aqui. Vou botar aqui o do Gabi. Tá na tela. O Gabi jogou. Aí tem um Mundial aqui junto, né? 2 Mundiais, jogou 1, 2, 3, 4, 5 Libertadores, tá? Isso. 5 Libertadores. Ele tem 30 gols. Ele tem 30 gols em 49 jogos. Porque aqui, tirando os jogos do Mundial e tal, que ele fez. Caramba, bicho. É gol pra caramba. Gol pra caramba. O maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Isso, o maior artilheiro do Flamengo, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores com 30 gols. Só que é importante frisar que é isso, né? Ele jogou 5 competições, o Zico 3, e ele tem mais jogos que o Zico, né? Bem mais. Só que assim, é que a gente vai ficar numa. Se o Zico tivesse jogado mais Libertadores, mas a gente tem que analisar o que aconteceu. Não jogou. Perfeito. É isso. A gente tem que analisar o que aconteceu. Exato. O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, assim, para mim, eu acho que ninguém vai atingir o Zico com a importância, a construção. E assim, uma parada que eu acho importante também, que eu sempre falo na hora de analisar, idolatria e tal. Cara, a gente pode olhar número de títulos, a gente pode olhar a identificação, embora o Zico, seja o mais identificado até hoje, né? A identificação absurda. Mas a gente tem que analisar uma coisa que é importante, que é o jogar bola, né? O Gabigol joga muito, mas, gente, o Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol, assim. Os feitos dele são bizarros. Ele tem mais de 500 gols na carreira. Se você for pegar jogos, assim, comemorativos, acho que mais de 800. Mais de 800. Só jogos oficiais são 500 e poucos, assim, como a maioria deles com a camisa do Flamengo. Só que aí o recorte é Libertadores, né, gente? Fiz um preâmbulo aí. Fala um pouquinho aí, vocês, cara. Deixa eu beber minha água. Cara, eu acho que é o único recorte que o Gabigol vai ganhar do Zico. E tem que ganhar. Eu acho que tem que ganhar. Tem que ser o Gabigol. Não tem o que fazer. Eu acho. Eu tenho uma dificuldade tremenda de escolher, sério mesmo. Assim, eu sigo achando que, assim, na história, o Galo é o Galo. Acabou. Na frente de todo mundo, não importa. Perfeito. Só que nesse recorte aí, eu acho que você tem razão, cara. Por incrível que possa parecer, e me dói no coração mesmo, que vocês sabem o nível de idolatria e de amor que eu tenho pelo Galo. Sim. Mas, cara,
cara trouxe 2, fez gol em 3 finais. Pô, é doideira. Eu vou falar, cara. Doideira. Dá pra falar. Doideira. Vamos me bater, vamos matar. Não, vamos pegar. vai ter gente Eu não tô revoltada aí. preocupado. Obviamente que eu não tô. Nem Eu tenho opiniões bastante não populares, então também não tem muito problema. Mas assim, nesse caso, cara, se você contar a história, não, pô, a história não. Mas, cara, em Libertadores é Libertadores. Numa boa, assim, eu acho que só não vai entender quem não quiser entender, mano. Não. Porque tá bem explicado aqui. É Gabigol. Isso, É Gabigol. Tosa, cara, pô, obrigado demais. Espero que você tenha gostado. Absurdo, Pô, muito, uma hora pô. trocando ideia. Muito, adorei, pô. Adoro vocês, adoro o programa. E acho muito bacana os tier lists. Pô, obrigado demais. Não tenho capacidade de fazer nos meus programas, porque eu acho que vai dar sempre errado e o pessoal vai ficar mais puto do que feliz, mas adorei. A gente Adorei. E, cara, vamos esperar as pedras aí, né? Que vão chegar, né? Tá ligado, né? Vai chegar a pedraiada aí. Não botou o Galo primeiro, pô, você não é Flamengo. Não, tomara. Se prepare. Estamos ficando calejados. Zico sabe o amor que eu tenho por ele e é o que importa é isso. E o Gabigol também sabe. Então, no final das contas, tá tudo certo. É isso, rapaziada. Pô, obrigado demais quem esteve presente. Pô, deixa o like aí se você não deixou. Realmente faz toda a diferença. Se inscreve aí no canal, que também faz muita diferença. É isso. Um abraço a todo mundo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Curtiu o vídeo? Já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, depois dá a hypada. Ajuda nós aí, cara. A gente precisa de vocês.